softwares, outras empresas, então é legal sempre colocar aqui um pouco da Camino. Vocês estão vendo aí já? Boa. Maravilha, gente. Então, a gente vai falar super rápido aqui sobre a Camino. Em pouquíssimos minutos eu vou explicar rapidamente aqui sobre nós. A gente vai fazer uma demo da solução de algumas partes específicas e que demonstram um pouco sobre como a gente consegue automatizar esse processo e, em seguida, a gente vai responder as perguntas ali no final da apresentação, tá? Bom, explicando um pouquinho para vocês aqui dentro. A Camino nasceu com o objetivo da gente solucionar diversos desafios e dores da operação financeira que as empresas em crescimento no Brasil estavam enfrentando. Então, são 4 fundadores aqui dentro da empresa e os 4 inicialmente sempre tiveram uma experiência financeira e sempre passaram pelos mesmos desafios que a gente vê as empresas hoje passando, que é muito parecido com ter várias soluções fragmentadas. Então, à medida que a empresa começa a crescer, ela tem que contratar várias ferramentas e não consegue absorver toda a operação em uma única solução para conseguir ter uma operação consolidada. Os processos são muito manuais. Ela lança um pagamento num lugar, paga no outro, concilia em outro, emite nota de um lugar, cobra em outro, então fica tudo espalhado, e é aí onde ela gasta mais tempo e dinheiro, e no final as decisões elas são tomadas com dados imprecisos e defasados. E é pensando nisso que a gente criou uma solução financeira que consegue otimizar e juntar o que a gente tem de melhor em RP com banco. Então, hoje a Camino ela tem uma solução completa de gestão de pagamentos. Hoje a gente consegue executar todos os tipos de pagamentos de vocês aqui dentro, TED, Pix, boleto, cartão de crédito. A gente também tem uma solução completa em recebimentos. Hoje aqui dentro da Camino a gente consegue gerar cobranças e notas fiscais de serviço, emitindo todas elas em lote, cobrando todos os clientes em lote, com régua de cobranças. Então, é um processo completo aqui dentro. A conciliação automática, ela dentro da Camino é em tempo real, para que a gente consiga ter dados claros, precisos, e que dessa forma vocês não dependam de outras pessoas, outras soluções dentro que vocês contratam para ter relatório. No final, o que a gente quer é que vocês olhem em tempo real a saúde da empresa aqui dentro, através dos relatórios que a gente tem disponíveis. Hoje a gente está integrado com os principais RPs e softwares do mercado. Então, hoje a gente tem integração com TOTUS, SAP, OMI, com os principais bancos e instituições financeiras no Brasil. Tem até aqui alguns aí, quero agradecer a presença. A nossa solução, ela é múltiplos CNPJs, então a gente consegue absorver quantos CNPJs vocês quiserem hoje dentro da Camino, não importa isso para a gente. O objetivo é que você tenha uma operação consolidada. E aqui dentro, ao mesmo tempo, a gente consegue descentralizar esses gastos. A gente tem múltiplos usuários dentro da Camino e você, com isso, consegue manter a autonomia das empresas, mas a governança e o controle desses dados. Hoje já transacionamos mais de 10 bilhões de reais dentro da plataforma durante nossa história. E a gente vai mostrar um pouquinho para frente como que a gente faz isso. Como eu comentei, hoje tem essas soluções que estão integradas, então os bancos estão aqui do lado esquerdo, os RPs, SAP, OMI, Oracle e TOTUS, e a gente tem softwares específicos que estão também integrados, como Asas e SplitC, e a Camino ela foi criada em cima de APIs abertas, então toda a nossa solução ela está desenvolvida em cima de APIs para que você consiga, de fato, poder se integrar a qualquer sistema que você tenha internamente. Aqui é um pouquinho do impacto médio que a gente já gerou para os clientes, que hoje são mais de 500, como vocês podem ver aí. Em média, a gente economiza 70% das horas dedicadas aos processos financeiros, levando em consideração todas as pessoas que participam dessa jornada. Ao todo, é em torno de 190 mil reais de economia financeira por ano, que a gente consegue gerar para a empresa. E aí, a gente tem um payback instantâneo aqui sobre a contratação da Camino, sobre o investimento, que gira em torno de 400% ou mais. Tá? Como que a Camino se insere no mercado? Tá? Hoje, a empresa que está começando, está crescendo, ela geralmente recorre ao Excel. O bom do Excel é que ele é de graça, mas ele, de fato, é muito manual. Ali, ele é quase um lugar onde você consegue apenas documentar as informações que você tem, mas você documenta ali, você documenta no banco, você documenta num qualquer outro sistema, num Drive, ou qualquer lugar onde você queira anexar as informações, e você tem muito retrabalho. Nesse caso, a Camino substitui por completo esse processo.
tá? A gente consegue tornar o seu processo ágil, único e muito claro, com governança, coisa que o Excel não tem, né? Quando a gente fala de softwares de entrada muito simples, como o OMI e Conta Azul, eles são interessantes pelo baixo custo e porque eles são um software onde a empresa que começa a crescer, de fato, tem ali a possibilidade de classificar, cadastrar e colocar seus processos ali dentro. Mas é muito manual. Então, você ainda precisa sair da solução para pagar, para receber, para conciliar, tem um trabalho gigante. E, geralmente, você que tem mais de um CNPJ, de fato, tem muita dificuldade em fazer isso. E, por último, ali, tem soluções mais robustas, como a gente comentou, os RPs, de fato, mais complexos, que atendem a empresa inteira e não são focados únicos, exclusivamente no financeiro. E aí, nesse caso, a gente se integra. Então, o que a gente hoje faz com esses parceiros é pagar, receber e executar a movimentação financeira. Então, a empresa continua rodando nesse ERP robusto, mas toda a parte de pagamento, de movimentação financeira, vocês fazem com a Camino, que é onde a gente, de fato, é bom, tá? Aqui a gente vai mostrar um pouco para vocês sobre o processo de captura de pagamentos, processamento desses pagamentos e a conciliação. Depois a gente vai para outra ponta desse processo, que é a criação das recorrências, né, que são os contratos aqui dentro que a gente consegue criar, emitir nota através deles e fazer todo o processo de cobrança. E, por fim, a gente vai mostrar um pouco da nossa solução de múltiplos cartões de crédito, tá? Uma solução única aqui dentro para que vocês consigam ter mais controle e autonomia sobre esse tipo de gestão de gastos, tá bom? Aqui também a gente tem uma oferta válida para os clientes aqui dentro, que assinarem até dia 21 de maio, né? Então, a gente concede uma implementação gratuita do software, 50% de desconto na primeira mensalidade e Pix gratuito até 2025, tá? Para quem está participando aqui do papo. Maravilha? Esses são os contatos, a gente vai deixar aqui depois, meus contatos e do Gabriel. Eu publico aqui no chat nosso. Mas agora eu vou passar a bola para a Fernanda, para ela fazer um pouquinho da demonstração aqui da ferramenta e a gente conseguir seguir e depois tirar as dúvidas de vocês, tá? Obrigado, Fê. Vai lá. Oi, pessoal. Boa noite. É um prazer revê-los, né? Alguns que já participaram com a gente, outros novos aqui. Eu sou head de finanças aqui da Camino, então eu utilizo a plataforma aqui no meu dia a dia já faz um tempo. Já testei algumas coisas, já testei outras plataformas, mas enfim, eu acho que a minha presença aqui é mostrar um pouco para vocês de como que eu aplico o produto da Camino no meu dia a dia, o que me ajuda, o que me facilita e até onde não me ajuda, né? Até onde a gente vai, até onde a gente não vai. E realmente conseguir aproximar isso da rotina do financeiro, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela e a gente começa essa agenda que o Bruno compartilhou. Beleza, pessoal, vamos lá então. Aqui é nossa telinha inicial, tá, da plataforma da Camino. A gente tem as funcionalidades de pagamento, recebimentos, tem a parte de conciliação de contas, de resultados, onde estão os nossos relatórios, e também de configuração. Eu quero começar aqui falando da parte de pagamentos. Então, hoje na Camino, você possui algumas alternativas para conseguir recolher todas as cobranças e todos os boletos, notas fiscais, enfim, que os fornecedores estão mandando. Então, a gente tem o inbox da Camino, que é uma chave de e-mail com um DDA. A gente tem as solicitações de pagamento, que são esse último item aqui. Então, solicitações de pagamento, que aí você pode fazer para distribuir para os funcionários, todo mundo tem acesso apenas à solicitação de pagamento e coloca lá dentro um boleto, uma nota fiscal, um pagamento pontual de algum fornecedor, e tem o próprio reembolso. Então, né, no caso de despesas que já foram pagas pelos funcionários, também tem essa seção que você consegue limitar que os usuários acessem apenas a solicitação, tá? E depois segue toda uma cadeia de aprovação e etc., que é o que a gente vai falar hoje também. Eu vou começar pela nossa caixa de entrada, que é o nosso inbox. Aqui, na caixa de entrada, a gente tem tanto o que como vocês podem ver, DDA, ou seja, veio de DDA, o que veio de e-mail, que é esse e-mail aqui da caixa de entrada,
E aqui a gente tem as caixinhas, né? Então, o que entrou e ainda preciso trabalhar, preciso olhar, preciso ver o que é sim ou não. O que não está identificado, às vezes é um fornecedor novo, né? E o que eu já olhei, já identifiquei e mandei para o meu arquivo. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Então, esse pagamento aqui, que eu encaminhei para o nosso ambiente de demo, como que ele funciona? Ele é um pagamento que ele tem um boleto e uma nota fiscal. Então, aqui, a plataforma já identificou o número do boleto, já identificou qual que é a data de vencimento, identificou também qual que é o valor do pagamento e o fornecedor. Então, no caso de, é um fornecedor novo que eu tenho, é a primeira vez que ele está mandando para essa plataforma. Então, você vai precisar configurar apenas uma vez qual que é o nome do fornecedor, qual a classificação que você quer colocar ele, qual que é o centro de custo. A partir daí, a plataforma já consegue ler o e-mail ou também já consegue ler pelo DDA qual que é o fornecedor e alocar ele devidamente onde deveria. Para mim, pessoal, o que me ajudou demais principalmente quando a gente fala de equipes financeiras grandes, às vezes aquele controle que a gente faz no Excel, né? Então, recebe algum boleto, uma nota fiscal. Aí eu entro no Excel e eu coloco lá qual que é o nome do meu fornecedor. E eu classifico. E aí eu classifico de um jeito, o Bruno vai classificar de outro jeito, a Ju vai classificar de outro jeito, e aí no final vira uma confusão. Você quer saber o que você pagou de aluguel, sim ou não, e fica super confuso. Você vê aquelas defasagens, né? Um mês não tem aluguel, o outro tem, e será que eu não paguei? Não, é porque eu classifiquei como aluguel, o João como condomínio. Então, fazendo essa configuração uma única vez do fornecedor, a gente evita ter esse tipo de erro manual mesmo que acontece. Então, aqui a plataforma já leu tudo direitinho para mim, ok. Aqui os meus anexos, então, ela identificou que esse daqui é o meu boleto, esse aqui é a minha nota fiscal, ou um contrato, enfim, eu consigo colocar as tags necessárias para me ajudar depois na identificação de cada uma delas. E aqui, eu já mandei esse pagamento, ele foi criado tudo certinho. Onde eu vejo depois, não só esse pagamento, mas outros pagamentos também que vão circular, né, por essas três vias que eu comentei com vocês, que é a caixa de entrada, a solicitação de pagamento e os reembolsos. Então, a gente tem a nossa central de pagamentos aqui, que é um resumão de tudo que está pendente e tudo que a gente precisa pagar, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí eu consigo ver as categorias e entender o que eu vou mandar para pagamento, o que eu não vou mandar, o que eu estou de acordo, sim ou não. E aí, no caso, vou pegar aqui, ó, esse pagamento que eu comentei com vocês, né, que eu acabei de aprovar, que veio lá da minha caixa de entrada. Aqui eu consigo ter todo um track record de por onde veio, quem que aprovou, como que ele chegou aqui, enfim. E eu também tenho todos os meus anexos. Então, fiz um pagamento, quero entender um pouco mais sobre ele. Eu só volto e eu tenho tudo anexado, posso até anexar contrato, corpo de e-mail, enfim, outros detalhes que são super importantes para o financeiro. Voltando para a minha central, antes de olhar aqui os pagamentos que eu tenho e mandar para aprovação, o que eu queria mostrar para vocês? A parte de reembolsos também, que aí a gente vai mandar para pagamento tudo de uma vez, de uma maneira bem simples e super fácil. Então, aqui em pagamentos, eu tenho a minha central de reembolsos. Por enquanto, eu tenho aqui esse reembolso aqui, que foi aprovado nos últimos 30 dias, então eu tenho que pagar ele hoje, é do dia 14, então ele vence dia 14, eu preciso pagar. Aqui estou mostrando para vocês como é que é a minha visão, uma visão de aprovador. Então, eu consigo realmente fuçar cada um dos reembolsos, ter acesso a tudo, ver se está tudo certinho, sim ou não. Então, quem me solicitou foi meu funcionário, o Ian, ele é do Centro de Custo de Vendas, esse é o valor, o tipo de reembolso, nesse caso é um transporte e locomoção, e aqui eu consigo ver o que ele anexou, que normalmente é um recibo ou alguma outra coisa. Então, eu vejo se está tudo certinho, faz sentido. Ah, beleza, a gente sempre aprova transporte, vou seguir para aprovação, ok. Esse caso aqui eu já aprovei, e aí eu vou fazer um com vocês de solicitação. Então, abri aqui a carinha do meu reembolso. Então, se eu fosse um funcionário, como é que funcionaria?
Então, eu vou pedir um reembolso de eventos. O valor, vou pegar aqui do meu comprovante, então eu vou colocar acesso para eventos. Ele aconteceu em janeiro, não reembolsei até agora. A competência aqui, janeiro, a minha data aqui. Pessoa, então, vou colocar o nome de um outro funcionário, só para ficar mais fácil. Eventos novamente, e o centro de custo. Então, vendas, beleza. Aqui vem a parte do recibo, né? Normalmente é um recibo que o pessoal tem, ou pode ser um cupom fiscal, enfim. Vou deixar anexado, e o tipo é um recibo. E aí, nesse caso, ele é de 83. Aí eu salvo, então fica todas as informações aqui certinhas. E como eu posso aprovar, ok, vou seguir para pagamento, tá aprovado, beleza. Volto na minha central de pagamentos para ver o que a gente tem de pagamento para fazer hoje. Então, eu tenho um item de telefonia, eu tenho esse evento, esse reembolso de evento que eu acabei de aprovar, então ele já coloca na classificação certinha, né? Então, não existe qual é a classificação? Classificação reembolso. Não existe isso. Então, a gente tem que classificar esse reembolso ali dentro, realmente, da categoria que está fazendo sentido. Esse caso, não coloquei o método de pagamento. Então, vou colocar aqui, quero pagar com Pix, e ele já vai me sugerir qual que é a chave. É o CNPJ mesmo, então eu posso seguir para pagamento aqui com ele. Aqui. Então, esses 3 pagamentos eu já estou ok, então são os meus 2 reembolsos, mais um outro serviço de telefonia, e tem também aquele que veio do inbox, que a gente vai fazer o pagamento também. Então, eu vou mandar esse daqui. Aqui a gente tem a opção de agendar. Então, como ele vence dia 23 de maio, eu posso agendar ele para pagamento, sim ou não, ou simplesmente deixar ele pagando hoje, não tem problema. E aqui a mesma coisa. Então, esses 3 aqui eu quero mandar tudo de uma vez. Então, reconheceu tudo, eu também estou ok. Esse daqui que é o boletim nota fiscal, então eu posso seguir. E aí, enquanto isso, eu vou entrar aqui no meu aplicativo da Camino para mostrar para vocês como é que funciona essa aprovação. Vou compartilhar aqui. Agora foi, né? Aqui, opa. Então, eu estou no meu aplicativo, dá para ver certinho. Ótimo. Vamos ver. Vejo nas minhas aprovações que eu tenho, então, os 2 reembolsos, o boleto que eu comentei com vocês, e eu vou aprovar todos eles de uma vez. Então, cliquei aqui, beleza, mandar todos. Ok, então deu tudo certo. Vou sair daqui. E aí, qual que é a última etapa, né? Então, de pagamento e etc. Aumenta? Hein? Vou compartilhar aqui de novo, calma aí. Foi, né? Beleza. Então, pessoal, qual que é a última etapa aqui dos
dos pagamentos. Então, já mandei para pagamento, etc. O que falta para mim, na verdade, é só conciliar e dar baixa nesses pagamentos que já foram feitos. Então, eu entro aqui na minha conta, venho aqui no meu mapinha do que está conciliado, sim ou não. E aqui, eu já tenho o pagamento que eu fiz de reembolso e já tenho também o meu boleto. Então, ele já conciliou e ele já deu baixa automaticamente. Eu vou entrar em um para vocês darem uma olhadinha. Então, pagamento enviado para o banco às 6h25, ele foi aprovado por mim às 6h26 e foi pago e dado como conciliado, deu baixa às 6h26 também. Então, assim, em menos de um minuto eu consigo fazer todo esse processo e mantenho tudo armazenado direitinho, que é super importante para o financeiro, no final do mês, ter todas essas informações corretas. Então, assim, eu evitei de entrar no meu Gmail, entrar no meu Slack, entrar no meu WhatsApp para procurar todas essas cobranças, esses boletos perdidos. Eu evitei de entrar num Drive e salvar essa documentação, porque eu vou precisar dessa documentação. Eu evitei também utilizar o Google Sheets, então ter qualquer tipo de input manual, ajuste, e é mais uma ferramenta, então você tem que trocar de tela mais uma vez. E também de entrar no Internet Banking. Então, eu não tenho que entrar no Internet Banking, pegar um arquivo, jogar lá, ver se deu tudo certo, sim ou não. Eu simplesmente entro no meu aplicativo e consigo aprovar tudo de uma vez e já tenho o retorno que tudo deu certo. Então, o fato da gente estar sempre em uma única janela acaba facilitando também para que não tenha erro, né? Eu vi um valor ali, eu vou colocar aqui, eu vou digitar errado, não vou. Então, isso acaba sendo um processo muito mais suave, contínuo para o financeiro e também que a gente pode assegurar que a gente consegue ter a rastreabilidade de todos os pagamentos e dos documentos, que são super importantes. Então, se alguém me perguntar, mas Fernanda, por que você pagou esse fornecedor? Eu tenho aqui o meu documento fiscal, eu tenho meu boleto tudo certinho, não adianta ser só, né, código de boleto, então eu tenho tudo aqui e posso simplesmente, no final do mês, se eu quiser, exportar minha movimentação financeira e mandar para a contabilidade, e também exportar todos esses anexos e também enviar para a contabilidade num único arquivo. Então, não preciso ficar caçando uma coisa ou outra, mandar link, fazer a conciliação, ver se está tudo certo, sim ou não. Consigo fazer tudo isso de forma automática praticamente, né? Chegou, já foi para pagamento. Então, falamos de pagamentos, falamos de reembolsos, e aí, antes da gente passar para a parte de recebimento, vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona a parte de cartão. Normalmente, como eu fazia antes, pegava minha fatura do banco e conciliava ali manualmente tudo que foi gasto, e cartão a gente sabe que é até mais complicado, porque às vezes não parte o lançamento do financeiro de dentro da plataforma, né? Então, às vezes eu posso dar um cartão para o meu time e eles simplesmente utilizam, óbvio que nesse caso a gente consegue ter um orçamento, eu consigo identificar quem é a pessoa, enfim, mas fica difícil de saber exatamente o que é aquele gasto, né? Foi num restaurante e aparece lá, pague, seguro, XPTO. Não sei de onde que é, por que gastou, por que não gastou. Então, com a nossa solução de cartão, a gente evita tudo isso. Como? Aqui é a parte de cartão, então, e essa é a minha fatura que vence dia 5 de junho. Então, tem uma faturinha aberta, beleza. E eu tenho aqui todas as minhas transações por cartão. Então, eu tenho qual que é o final do cartão e depois eu vou mostrar para vocês como que eu sei, então, quem está usando esse cartão tem um monte de gastos. Consigo saber exatamente qual que é o orçamento dele. Será que eu devo aumentar? Será que eu não devo? Será que ele tem uma data de validade? Será que não tem? É um cartão pontual? É para recorrência? Então, tudo isso a gente consegue parametrizar para que o financeiro, ele consiga dar uma liberdade, mas também, né, não uma liberdade exagerada, porque a gente perde controle, e acontece com muitas empresas que, eu vou dar cartão para todo mundo, que é mais fácil, mas depois eles recolhem todos os cartões, porque acabou perdendo o controle, então, assim, com as nossas funcionalidades, não tem esse problema. Então, aqui eu tenho todas as minhas transações certinhas. E se eu quero conciliar, como que a gente faz? A gente pode fazer por o que eu chamo de regra de extrato. Então, por exemplo, aqui o Slack, todo mês, ele vai aparecer
com esse nominho aqui para mim. Então, eu consigo criar uma regra que ele vai ler a descrição da minha fatura. No caso do cartão Camino, não precisa inserir a fatura, não precisa de nada disso, tá? Ele vai ler automaticamente quando a transação for feita e já vai deixar para você criar a regra caso você não tenha. Então, eu quero criar aqui o Slack, é o Centro de Custo de Financeiro, e eu quero colocar ele como uma mensalidade que eu tenho. Então, ele já reconheceu essa transação e a de baixo, e já sugeriu uma conciliação para esses casos que estão aqui. Então, o que eu preciso fazer é só salvar e ir para a próxima página se eu tiver sim ou não. Então, assim, com o tempo, vai ficando cada vez menos e menos transações para colocar a regra de extrato e etc. dentro da plataforma. Então, é uma coisa que você acaba configurando uma vez e depois fica muito mais fácil, não precisa mais se preocupar em achar cada uma delas. E a gente tem a nossa central de cartões, que tem todos os cartões que eu tenho ativos, qual que é o orçamento, o quanto está disponível, então se a gente já usou sim ou não, e esse orçamento ele é sempre por mês, o que foi utilizado e qual que é a situação dele. Então, ele está ativo, ele não está ativo, ele está bloqueado, o que aconteceu, né? Então, aqui, eu posso colocar um nominho para ele, colocar já, eu consigo definir. Aqui, eu consigo definir qual que é o meu centro de custo, qual que é o fornecedor, às vezes, se você já tem um fornecedor, a classificação, enfim, para que, quando você vai fazer a conciliação, pouquíssima coisa que você tem que fazer de ajuste. Então, aqui eu tenho todo o controle dos meus cartões, eu sei com quem que tá, e eu sei também o que foi combinado e o quanto que cada um pode gastar, tá? Então, no final do mês, não preciso me preocupar em ficar fazendo conciliação de fatura, em vez de estar tudo certo, se não tá, e quanto que eu extrapolei, como é que eu tô pagando o meu HubSpot, como é que eu tô pagando a minha mensalidade, que cartão que é. Então, isso fica super claro já no final do processo. E aí, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês de pagamento. Então, a gente falou das formas, né, de como que os pagamentos chegam na plataforma, que é o reembolso, a solicitação de pagamento e a caixa de entrada, né, que tem o e-mail e o DDA. A gente falou dos cartões, como é que eles funcionam, como eles podem ser criados, e como que funciona a conciliação, que é super rápida, quase que automática. E agora a gente vai falar de recebimentos. Então, aqui, o que a gente tem? Muitos clientes, e até assim é uma necessidade nossa mesmo da Camino, é o quê? É a gente conseguir fazer a criação e o cadastro de contratos, né? Que é o que a gente chama aqui de recorrências. O que são essas recorrências? São contratos que eu vou cadastrar dentro do meu sistema e eu consigo configurar dentro de cada um dos contratos inúmeras possibilidades, na verdade. Então, por exemplo, assim, se eu negociei com um cliente que ele vai me pagar todo mês, ele vai me pagar por boleto, eu vendi para ele 3 produtos e ele tem um prazo de vencimento de 10 dias. Então, eu faturo tal dia e ele me paga tal dia. E ele é pré-pago. Eu posso fazer. Agora, se eu tenho um outro cliente que não sei o que, não sei o que lá, a gente consegue configurar tudo. Então, um pagamento anual, um pagamento bimestral. A gente consegue deixar configurado para que não tenha que ficar se lembrando de, mas será que eu faturei para tal cliente? Será que eu faturei todos os meus clientes? Será que está tudo ok? Será que alguém me pagou e eu não vi? Como que dá para evitar isso? E também dá para a gente parametrizar a emissão de notas fiscais. Então, vou fazer uma aqui com vocês. No caso, vou colocar aqui Camino, como um teste. E aqui, a gente pode ir adicionando quais são os serviços que eu quero colocar. Então, esse caso aqui, serviços financeiros, eu já configurei lá atrás, deixei ele certinho, consigo colocar ele aqui. Então, beleza.
Qual que é a vigência desse contrato? Ele vai ser a partir de hoje e ele vai até o ano que vem. Ele está ativo, show. Aqui eu consigo colocar a parte das notas fiscais, então qual que é o KNAI que eu quero fazer, né, o código que eu quero fazer a emissão dessa nota. E consigo definir também qual que vai ser o dia do faturamento. Então, fechei hoje para o cliente. Então, eu vou faturar hoje e eu vou dar uma condição de pagamento de 10 dias. Então, vai vencer ali no dia 24. Eu posso também colocar qual que é a tabela de imposto atrelada e ticar se eu quero aguardar ou não para gerar minha nota fiscal. Então, tenho uma inadimplência super alta, eu quero esperar, não quero emitir nota fiscal que eu vou ter que pagar imposto. Não tem problema, pode colocar aguardar. Assim que o pagamento for feito, a nota fiscal vai ser emitida e enviada para o e-mail também do cliente. Então, aqui, ele já saiu toda a recorrência do meu contrato. Então, dia 14 é o faturamento. Como eu coloquei 10 dias, ele vence no dia 24. Eu tenho aqui qual que é o meu número de serviço da nota fiscal, qual vai ser o valor, e eu também consigo ver quais itens que estão nesse contrato. Então, eu sei que é só, na verdade, os serviços financeiros, que não compraram mais nada aqui. E também tem a possibilidade de adicionar os descontos, né? Então, e até um ponto que eu sempre olho com o pessoal de vendas aqui manter qual é o serviço que está cadastrado como prateleira e depois a gente vem com os descontos, porque ajuda a gente ter essa segregação e eu ter um controle maior do que vai entrar no meu caixa, sim ou não. Então, a gente faz isso também de forma separada. E dá para colocar percentual, dá para colocar um valor absoluto, enfim. E, novamente, você tem a timeline dessa recorrência. Então, quem aprovou, quem criou, por que, se foi emitida alguma coisa, se foi feito algum ajuste manual, vai ficar tudo gravado aqui, certinho, para depois ter esse histórico. E aqui, eu aprovei, ele já aparece aqui como ativo para mim. E, colocando o e-mail do cliente, então, cadastrando, né, o cliente corretamente dentro da plataforma, o cliente vai receber no e-mail, na data de faturamento, o boleto e nota fiscal, se resolvermos colocar a nota fiscal, vai receber os dois, ou ele vai receber primeiro o boleto e depois ele já recebe também a nota fiscal de forma automática. E também conseguimos acessar nota fiscal, enfim, boleto, pela plataforma. Caso, eu preciso mandar um PDF, chegou pelo atendimento, preciso mandar alguma coisa. A gente consegue também fazer esse tipo de download, né, da documentação. E na central de cobrança, para finalizar, eu consigo ver, então, tudo que está em aberto, sim ou não. Então, no caso desse eu cadastrei da Camino, acho que eu não coloquei para gerar já a cobrança. Então, ele não aparece aqui para mim. Mas no caso da gente já ter gerado, então, esse boleto, vai aparecer nesse dashboard o que está pendente, o que não está, faz tempo, não faz, era pré-pago, era pós-pago, e também temos a possibilidade de configurar a parte de juros, a parte de multa, se eu quiser sim ou não, a gente consegue fazer tudo aqui pelas configurações do sistema. Então, assim, tanto para a parte de pagamento quanto recebimento, quanto melhor feita a configuração, e eu, no meu caso, assim, eu gosto de realmente fazer todo tipo de segregação de os serviços que a gente está vendendo, quais são as notas fiscais atreladas, dar uma olhadinha nos usuários para ver se está todo mundo com acesso correto, porque me salva tempo demais depois, durante o mês. Então, não preciso mais gastar tempo nenhum com isso. Então, a gente tem uma série de configurações que a gente consegue fazer, regras de aprovação, de reembolso, enfim, para que tudo fique redondo e não tenha que perder tempo caçando coisa no final do mês. Pessoal, da minha parte é isso. Eram os pontos que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. E aí, agora, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho quais são as perguntas que vocês levantaram, qualquer coisa a gente compartilha aqui de novo a tela para mostrar como é que a gente consegue resolver.
Boa, obrigado, Fê. Gente, acho que ficou super legal aqui a apresentação, então, deu para perceber que a gente hoje, para a parte de pagamentos, como a gente comentou, é muito fácil para a gente consolidar os seus processos aqui, e você evitar ter um processo e um formato de pagamento de boleto, um processo para Pix, um processo para TED, um processo para cartão, né? Isso chegar de diferentes formas. Eu vou para as perguntas aqui, então deixa eu pegar a primeira, que é com o Gustavo. O Gustavo perguntou um pouco mais sobre o payback de retorno ali do investimento. Gustavo, no final do dia, o que a gente faz, basicamente, a gente entende qual que é o salário hora, qual que é o custo que você tem hoje dentro da empresa para colocar de pé uma operação dessa, considerando as pessoas, considerando o tempo que é gasto e alocado dentro dessas rotinas, e o tempo que você gastaria executando essas rotinas dentro da Camino. Esse é o delta, e hoje, quando a gente compara isso com o preço, o valor, de fato, monetário que você despende na Camino, que é o investimento na mensalidade que a gente tem aqui dentro, o retorno ele é muito alto, tá? Ele é bem interessante, porque hoje a gente consegue, fazendo algumas contas, por exemplo, reduzir headcount, permitir que você não precise escalar time daqui a pouco, e isso, de fato, contribui para um payback positivo, tá? Do Davi. A Fê até comentou um pouquinho, Davi, mas acho que aí a gente pode explorar um pouco mais sobre a negociação de boletos vencidos, juros e multa, né? Como ela comentou, a gente tem ali toda a parte de juros e multas, então você consegue configurar quais são esses juros, quais são essas multas dentro da Camino com boletos atrasados que o teu cliente não paga. A gente tem uma régua de cobrança, né? Então, essa régua de cobrança, ela tenta ao máximo minimizar que isso aconteça. Então, ela tenta ao máximo comunicar ao cliente dentro do prazo combinado de que ele precisa efetivamente executar aquele pagamento e você precisa receber dentro do prazo. E acho que a Fê vai até mostrar um pouquinho como funciona isso, eu já vou para as próximas perguntas aqui. Vai lá, Fê. Aqui é a nossa telinha de configuração de recebimento. Então, eu posso colocar aqui como que eu quero receber isso. Então, aqui eu posso colocar o boleto, eu posso colocar um cartão, eu posso colocar um Pix, enfim, é um nome fantasia mesmo, para eu saber e reconhecer essa forma de recebimento quando eu estiver lá para cadastrar o meu contrato. Então, aparece uma listinha, um drop-down, e você seleciona como você quer receber. Então, aqui tem o boleto, a integração que a gente tem para recebimento em cartão de crédito, e você pode colocar, então, a régua de cobrança, que é também uma outra configuração à parte que a gente faz. Então, eu quero mandar um e-mail a cada dia, eu quero mandar apenas um e-mail, que é quando a gente faz o faturamento. E a mesma coisa também nas multas, então, multa por atraso e juros diários. Aqui, a gente tem essa opção de negativar, mas por enquanto, a gente não consegue negativar realmente ali o cliente, mas a gente consegue colocar a multa e os juros e ter também essa flag do que está em atraso, sim ou não, ou pelo menos cadastrar qual que é o prazo que é aceitável para negativação. Boa. Maravilha, Fê, obrigado. Pulando para a próxima aqui, sobre a possibilidade de lançamentos com ter mais de um centro. O rateio. Maravilha. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Foi o Rodrigo. Ótima pergunta, Rodrigo. Hoje, no pagamento, na nossa central de pagamentos ali, pode compartilhar. A Fê vai mostrar. A gente tem como fazer o rateio de todos os pagamentos, tá? E o rateio ele é bem interessante porque a gente pode fazer esse rateio por centro de custo, por classificação de despesa, como você perguntou, e inclusive por pessoa, aí como a Fê apresentou. Então, eu consigo fazer o rateio por centro de custo, classificação ou pessoas, definindo um percentual ou até mesmo o valor, né? Então, se eu não quiser atribuir um percentual, uma porcentagem, eu atribuo um valor. E também, depois tem uma última abinha ali do avançado, que no final do dia é quando você consegue, de fato, configurar o rateio de forma mais complexa. Então, você associa um centro de custo, uma classificação e uma pessoa ao mesmo tempo, né? Então, é uma forma de você ter um rateio completo dentro dos pagamentos, tá?
A pergunta da Adriana agora, se a plataforma tem um buscador de boletos. Tem, exatamente, Adriana. Estou confirmando aqui tua pergunta. Hoje, na nossa caixa de entrada, a gente tem como receber os boletos de vocês de duas formas. Via e-mail, então vocês contratando a Camino, cada um de vocês vai ter no ambiente um e-mail, para onde a gente consegue redirecionar esses boletos para esse e-mail, então seriam contas a pagar, @empresa. E aí a gente, quando recebe o boleto ali nessa caixa, a gente já lê o boleto automaticamente. Então, essa é uma maneira, e a outra é o DDA. Que aí a gente hoje, via o CNPJ de vocês, eu puxo todos os DDAs emitidos contra o CNPJ de vocês, e assim que esses DDAs, não, assim que esses boletos forem emitidos no DDA, eles aparecem ali dentro da nossa caixa de entrada, tá? O Luiz perguntou sobre as integrações, se são por API ou arquivos. Luiz, tem os dois jeitos. Hoje, quando a gente está falando dos parceiros, como eu comentei ali no comecinho da apresentação, TOTOS, SAP, etc., é tudo via API, tá? Então, hoje, a gente tem um time técnico aqui dentro que faz o desenvolvimento e, eventualmente, você, se tiver gente, se tiver pessoas dentro da empresa que façam, a gente dá o suporte técnico, mas essas integrações são por API. E aí, a gente, para não deixar de atender empresas que tenham um sistema próprio, um sistema interno, ou algum software de nicho, a gente criou a Camino em cima de APIs abertas, porque aí, de fato, vocês conseguem integrar a Camino nos sistemas que vocês bem entenderem que faz sentido, tá? Então, as integrações são por API, só que hoje, tudo na Camino que a gente faz, a gente pode fazer em lote. Então, a emissão de nota que a Fê apresentou, o pagamento que estava lançado, a gente pode fazer isso via importação de planilha, que é um arquivo. Então, tem clientes hoje, inclusive alguns dos nossos maiores clientes hoje usam a planilha. Nosso leitor é um leitor de planilha universal e, eventualmente, é uma forma mais rápida de você começar a mudar o seu processo. Então, quero começar a pagar na Camino amanhã, semana que vem, tem problema. Sobe a planilha aqui que a gente lê e executa os pagamentos de vocês. Se quiser fazer via API, tem um tempinho, mas é super normal e com aqueles softwares a gente já está integrado, tá? O Rodrigo perguntou se tem algo relacionado a fluxo de caixa e geração de relatórios. A gente tem uma parte de visão gerencial, que a gente chama aqui dentro, Rodrigo, que são alguns relatórios que te dão uma visão em tempo real sobre o teu negócio, sobre a saúde financeira da empresa. Então, acho que a Fê vai compartilhar ali um pouquinho. A gente tem alguns, mas basicamente 2 aqui são os mais usados. Então, a gente tem uma visão de competência, que é uma DRE gerencial. Essa DRE, você consegue personalizar ela, então, ela é montada com base no plano de contas de vocês. Vocês estão vendo ali do lado esquerdo, que ali são as linhas do plano de contas, que a gente configura aqui dentro da Camino. E uma vez que esse plano está configurado, eu personalizo a DRE como eu quiser, tá? Então, eu posso, eventualmente, criar linhas diferentes, eu posso somar linhas dentro daquela linha maior de formas distintas e eu vou editando como a Fê tá mostrando, tá? Voltando ali na DRE, de novo, além de personalizar, você pode ter quantos modelos você quiser. Você pode ter mais de um modelo. E uma das coisas mais interessantes aqui, que vários clientes hoje têm, é mais de uma DRE por negócio. Então, a gente tem 2 filtros ali, de unidade de negócio e centro de custo. Unidade de negócio aqui, que a gente chama, podem ser CNPJs de vocês. Então, tem empresas nossas aqui, clientes, que têm uma holding e tem várias filiais. A gente consegue ter uma visão gerencial por filial, ou depois consolidada por grupo econômico. E a mesma coisa para os centros de custo. E aí tem um segundo relatório aqui que eu acho que vale até apresentar, que é o fluxo mensal ali. Aqui é uma visão de caixa. Então, aqui a gente tem todo o teu plano de contas. Então, são todas as linhas aqui do teu plano de contas. Tem algumas movimentações aí sem classificação, e elas ficam logo embaixo. Mas a gente consegue expandir todas as linhas aqui do teu plano de contas e ter uma visão muito granular. E você acompanha linha a linha o que está entrando e o que está saindo da sua empresa e o que é essa coisa, né? O que é esse dinheiro que está entrando e saindo. Quando você clica em cada número, você consegue ter a visão do que está compondo aquele valor, aquela linha. Então, uma visão super granular aqui, detalhada.
A gente também tem os filtros de unidade de negócio e centro de custo ali em cima. Então, quero ver meu fluxo de caixa por filial, por operação, quero ver do grupo econômico. Isso é possível. E aí, a gente tem aquela tag ali de projeção. Aqui nada mais é do que eu projetar para você o que você tem já a pagar e a receber. São os lançamentos que você fez dos pagamentos ou dos recebimentos, tá? E aí você visualiza também o que você está provisionando aqui para entrar ou para sair da empresa nos próximos meses, tá bom? Leonardo, eu vou deixar meus contatos aqui no final, tá? E aí você pode fazer as perguntas ali, pode me mandar no WhatsApp e a gente fala, tá? Você quer liberar? Você consegue liberar o microfone, Leonardo? A gente pode tentar, se você quiser perguntar aqui. Se não, me manda no WhatsApp. Liberou? Vocês conseguem me ouvir? Estou ouvindo baixinho, mas diga lá. Vou tentar ser breve e falar alto aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Maravilha. Eu queria saber um pouquinho sobre a parte de cartão de crédito. Como é que funciona para vocês, né? Todo cartão de crédito corporativo ele precisa de uma linha de crédito. Vocês estão fazendo isso através de um CCB e algumas outras questões que eu queria também tirar dúvida seria em relação aos limites, se esses limites eles são personalizáveis. Pelo que eu vi ali que a Fernanda mostrou, parece que sim, né? Tendo ali o orçamento disponível e utilizado. Eu queria entender se esses cartões de crédito eles são de alguma bandeira específica, Visa, Mastercard, ou de alguma outra bandeira, e se as categorias e segmentos desses gastos eles são dados pela plataforma automaticamente ou de forma manual. Boa, maravilha, Leonardo. A gente tem um time de crédito aqui que faz toda a análise e validação do limite pré-aprovado para vocês. E aí a forma que a gente oferece isso tem vários meios e várias origens, né, desse funding aqui, vamos falar. Os cartões são Visa, todos bandeira Visa internacionais, e esse limite é personalizado. À medida que a gente usa, o limite é dinâmico. Então, a gente pode revisitar os valores de limite pré-aprovado, mas uma coisa legal que hoje só a Camino tem é o que a gente chama hoje de um cartão híbrido, que a gente fala. Então, de um lado, eu tenho um time de crédito que dá um limite pré-aprovado. Então, se você quiser ter um limite de crédito de 50 mil, meu time de crédito libera 25, e os outros 25 você consegue depositar na Camino e esse valor pode ser transformado em garantia. Esse valor que é transformado em garantia nada mais é do que um valor que vai compor o limite dos 50 que você quer chegar. E aí, no final, você vai ter cartões de crédito com limite de 50 mil. 25 seu, 25 nosso, digamos assim, de limite, né? E aí, pelo que eu entendi, sobre a conciliação ali dos cartões e os gastos. Hoje, dentro do cartão, na configuração da conciliação, a gente já consegue definir quais são aqueles gastos que você quer para passar ali, processar, para eu já conciliar automaticamente todos eles. Então, eu consigo definir dentro do cartão um fornecedor, eu consigo definir uma classificação e um centro de custo, para eu, ao invés de receber uma fatura no final do mês ali, gigante, e ter que ficar conciliando linha a linha, eu já me antecipar a isso e fazer com que a conciliação seja em tempo real, tá? Se não ficar claro, depois eu vou deixar meus contatos aqui e a gente já troca sobre isso, tá? Tá ótimo. Obrigado, hein? Imagina. O Iago fez uma pergunta aqui, eu vou tentar passar breve em algumas e rápido aqui para a gente poder responder todo mundo. Quando o cartão é de outro banco, qual a possibilidade do nível de controle? Aí, Iago, de fato, o que a gente consegue fazer aqui é conciliar o cartão. Então, você poderia subir uma fatura aqui, importando ela, e aí a gente criaria as regras de extrato, como a Fê comentou. E aí a regra permite que você automatize a conciliação. O nível de controle no outro cartão, de fato, é mais difícil ter. Você teria isso com a Camino, porque a gente junta software com banco. E esse é o grande diferencial. É você ter tudo no mesmo lugar, que te dá controle, gestão e te permite pagar, né? Hoje o banco só permite pagar, mas não te dá o controle, tá? Parcelar um boleto vencido para o cliente, como que funciona? Essa é uma pergunta do Davi. Hoje, nas cobranças, Davi, você consegue editar esse boleto, eventualmente, se ele está vencido, se ele não está vencido. Você pode fazer primeiro uma edição em massa, mas se você quiser editar um boleto especificamente, não tem problema nenhum. A gente, dentro da cobrança, edita o boleto e define um parcelamento. E aí, naquele parcelamento que a gente define,
quando você selecionar as parcelas que vão compor aquele valor que vai ser pago pelo cliente, a gente já vai, com isso, entender qual vai ser o teu fluxo de recebimentos ali dentro da solução e te colocar as cobranças lado a lado, né? Então, te mostrar as cobranças que você tem a receber. O Rodrigo perguntou aqui se no processo de recepção dos pagamentos o sistema identifica duplicidade. Sim, Rodrigo, excelente pergunta. Hoje, se eu envio um boleto por e-mail e o mesmo boleto veio pelo DDA, eu junto na mesma linha o boleto. Então, eu, Bruno, emiti um boleto contra a Fernanda e mandei por e-mail e depois mandei no DDA. Quando ela abrir a caixa de entrada, vai ter só o meu nome, Bruno, ali dentro com o pagamento, tá? Ele não vai ter 2 pagamentos. O Josias perguntou sobre os parceiros com integrações nativas. Josias, hoje a gente tem integração com TOTUS, SAP e Oracle, dos RPs grandes. A gente tem integração com bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Sicoob, BS2 e Cora. E a gente está integrado com 2 softwares de nicho, que é a SplitC e a Asas, para recebimentos e cobranças. A Camino também foi criada em cima de APIs, então todas as APIs nossas estão disponíveis e podem ser integradas com a solução que você tiver interesse em desenvolver, tá? O Emerson perguntou se a ferramenta é para serviço ou tem opção para produtos. Excelente pergunta, Emerson. Hoje a parte de pagamentos, ela atende majoritariamente a maioria das empresas de serviços e produtos, então a gente consegue absorver as 2 operações. Para a parte de cobranças e recebimentos, o nosso foco aqui é em serviço. Então, a parte de emissão de nota, eu emito nota para empresas de serviço e não de produto. E esse fluxo de cobranças, a gente ainda não atende empresas de produto. Por isso que a gente integrou, por exemplo, com o Asas, e a gente está integrado hoje para empresas de produto com a OMI. E é a integração que a gente tem com eles. Então, uma empresa que tem OMI pode controlar os recebimentos por lá, ter uma visão gerencial aqui, mas executar a parte de pagamentos aqui conosco, tá bom? O Emerson comentou que é um BPO e tem várias empresas de vários segmentos. Emerson, nos meus contatos que eu vou deixar aqui no final, vou colocar, você pode me mandar uma mensagem para mim ou para o Gabriel, que são os 2 contatos, e a gente consegue te ajudar. Tem um time aqui de parcerias que a gente consegue resolver essas questões e tirar as dúvidas, tá? Hoje, vários dos nossos parceiros, eles são BPOs e a gente atende diversas empresas aqui de segmento, tá? Aí eu ia pedir isso. Obrigado, Ju. A Ju já colocou os contatos aqui. Vou tentar ser super breve aqui, tá, pessoal? Para não passar aqui para vocês o tempo. Luiz perguntou sobre a gestão dos inadimplentes e se a regra de cobrança é mensageria ou tem como acompanhar com o cliente via telefone ou WhatsApp. Hoje a regra de cobrança ela é via e-mail, tá, Luiz? A gente ainda está desenvolvendo a solução de mensageria via WhatsApp, então hoje isso não está de pé. É uma regra de cobrança por e-mail em que você consegue personalizar todos os contatos, né, o touchpoint com esse cliente, e eventualmente acompanhar por lá. Então, naquela linha do tempo que a Fernanda mostrou, você vai ver ali naquela linha do tempo histórico, dentro do pagamento ou da cobrança, tudo que o cliente fez, se ele abriu o e-mail que você mandou, se ele interagiu com o e-mail, etc. Mas, por enquanto, a comunicação é e-mail, tá? O Emerson perguntou se a pergunta ficou pela metade. Boa. A Camino substitui um UMI ou conta azul para a empresa de serviço? Sim, Emerson, por completo. Hoje, softwares como o OMI e Conta Azul, eles são mais simples e de entrada, né, como a gente comentou. Então, quando a empresa começa a crescer, a necessidade de automação e de fazer as atividades em lote, ela aumenta. E hoje, OMI e Conta Azul não conseguem. Então, hoje eu substituo por completo o OMI e Conta Azul para todos os meus clientes de serviço, tá? E aí a gente pode explorar mais nos contatos aqui embaixo, vocês podem me encaminhar. Por último, gente, a pergunta da Paula aqui, se a transferência entre empresas é tranquilo. A gente tem hoje peer-to-peer, né? São transferências entre as mesmas empresas. A gente, dentro do processo financeiro, a gente pode classificar isso como uma transferência entre contas, na etapa de conciliação. Então, daria sim, tá, Ana? A gente pode falar mais sobre isso também aqui nos contatos. Respondi muito rápido, tá, gente? Por conta do tempo aqui. Talvez tenha batido algum detalhe, mas quero primeiro agradecer a todo mundo aqui que está presente no papo. Foi super legal ver
as interações aqui que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, que vocês tenham gostado das respostas aqui. Mais uma vez, os contatos estão aqui dentro. Fiquem à vontade para chamar a gente. A gente, ao final aqui do papo, a gente vai circular uma pesquisa de satisfação. Então, por favor, interajam, mandem os feedbacks, o que foi bom, o que não foi. A gente vai fazer isso de forma recorrente para a gente conseguir ajudar vocês e cada vez mais ter vocês aqui conosco, tá? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.